E aí, galera do Sexto, como é que vocês estão? Gente, espero que estejam bem, mas antes de começar nossa aula, quero pedir desculpa se saiu fundo de pagode nessa aula, porque meu vizinho botou um pagode altíssimo, altíssimo. Tentei diminuir a sensibilidade aqui do microfone, mas ainda assim eu vejo quando eu fico quieto, ó, dá pra ouvir alguma coisa ainda, né? Que é o pagode do meu vizinho. Então hoje a aula seria sobre histórias de formação e evolução do planeta Terra. Nossa aula hoje vai ser histórias de formação e evolução do planeta Terra com pagode. Beleza? Então, isso é muito importante para a gente entender o nosso planeta. Vem comigo discutir um pouco da formação e da evolução do nosso planeta. Vamos lá. Galera, tô aqui no canto, ó. Gente, também desculpe se a luz aqui atrás, cadê? Aqui, ó, tá estourada. É porque meu apartamento tá com iluminação fraca, eu tenho que comprar uma iluminação pra botar aqui na frente, tipo youtuber. Só que como tá tudo fechado, eu não posso nem sair na rua, né? Então, tem que ter um pouco mais de iluminação. Então, se tiver estourado, desculpa aqui. Eu acho que tá um pouco estourado. Mas vamos lá, galera. Esse aqui é o começo da nossa aula, do nosso slide. Aliás, eu vou deixar pra vocês, eu vou colocar pra vocês durante a semana os slides para vocês copiarem, como se fosse um quadro, entendeu? Não os desenhos, não só com as figuras, mas talvez eu faça alguns desenhos mais simples, porque essas figuras aqui não dá para uma pessoa desenhar sozinha. Não sei se você for desenhista, talvez tenha alguém na turma. Vamos lá. Qual é a idade das rochas? As rochas são muito mais antigas que qualquer ser humano, mais antigas que a nossa sociedade, que as sociedades, que a vida do ser humano na Terra. E para você saber a idade das rochas, você tem que fazer uma datação. A datação é para as rochas sem fósseis. Já o método fóssil-guia é para as rochas que têm fóssil. Nós temos vários tipos de rocha, nós aprenderemos isso na outra aula, mas as rochas sedimentares, que é uma rocha que fica sobre a outra, várias delas têm fóssil, restos de animais ali. E se você sabe que dentro dessa rocha tem um animal, você sabe qual é a idade, qual a época que aquele animal viveu, então você sabe daquela idade. Um outro tipo de datação é a datação relativa, que é essa que nós temos no slide, que basicamente é, aqui ó, nesta cronologia o geólogo pode dizer que uma camada de rocha é mais antiga que a outra, mas não pode dizer quantos anos é mais velha, nem sequer quantos anos tem. Ou seja, como a gravidade empurra tudo para o centro da Terra, lembra que eu mostrei para vocês? Quanto mais embaixo tiver uma rocha, mais antiga ela vai ser. Quanto mais em cima, mais nova essa rocha vai ser. Então essa é uma datação relativa. Existe também a datação de carbono. O que seria a datação de carbono? Ela é quando você usa carbono 14, pois de tempos em tempos ele perde sua propriedade. Então, quando você chega na rocha e você vê a quantidade desse carbono, você sabe qual é a idade dela. Se eu não me engano, varia de 5 em 5 mil anos, ou de 500 em 500 mil anos, alguma coisa do tipo. Aí você consegue datar a idade dessa rocha. E tendo a rocha essa idade, a gente pode saber qual é ele é, qual era ela é e tudo mais. E, gente, isso é importante para saber a idade do nosso planeta, a idade do nosso solo. Com essas informações, a gente pode saber se o solo é bom para plantar ou não, se é bom, se a gente vai tirar dele os minerais ou não. Saber a história do nosso planeta é saber a nossa história. Vamos ao próximo. Gente, e qual será a idade da Terra, do nosso planeta, do que a gente chama de casa? Então,
é mais ou menos entre 4 bilhões e meio e 4 bilhões e 600 milhões de anos. Isso é muito tempo. Isso conta a história da origem e da evolução do planeta. O planeta já passou por diversos momentos. E olha só, eu trouxe aqui uma figura muito legal aqui pra gente ver. Tá em inglês, mas eu acho que dá para entender. Olha só, nós tivemos lá o Arqueano, o Proterozoico. Depois entramos no Paleozoico, tivemos o Cambriano, e aí começamos os primeiros seres vivos um pouco maiores. Quando a gente chega aqui entre o Permiano e o Triássico, teve uma extinção gigante. Aí tivemos o Mesozoico, que teve o Triássico, o Jurássico. Lembra do Jurassic Park? Então, essa é do Jurássico e Cretáceo, a época dos dinossauros. E aí nós tivemos uma grande extinção, que foi a dos dinossauros. Depois tínhamos o Paleocênio, o Oligocênio, o Pleistocênio, e até chegar no Holocênio. E, gente, hoje é onde a gente vive, aqui em cima, ó. Mas olha quanto animal já viveu. Olha a idade. Então nós temos aqui, ó, de 2,5 bilhões de anos até 10 mil anos atrás. Que é onde a gente já vivia. Ou seja, a Terra é muito antiga e passou por muitas transformações. E para determinar essa idade, nós temos que estudar os vestígios deixados nas rochas, no relevo, na formação da Terra. E aí eu quero contar uma história para vocês, que provavelmente eu já contei, que eu sempre conto essa história em sala de aula, que é a da borboletinha. Era uma vez uma borboleta, certo? Essa borboleta, ela nasceu em cima de uma árvore. E quando ela nasceu, os outros animais falaram para ela: borboleta, essa árvore está crescendo. E ela não acreditou nesses outros animais. E o que ela falou? É mentira de vocês, ela não está crescendo. Os animais falaram: claro que estão crescendo. E ela passou a vida dela toda em cima da árvore, olhando para a árvore, para ver se ela crescia. Só que a vida da borboleta inteira era de apenas 7 dias, uma semana. E no final dos 7 dias, ela estava morrendo no seu leito de morte. Ela virou para os outros animais e falaram: vocês mentiram para mim. Essa árvore nunca cresceu. E essa árvore, e eles tinham mentido para ela? Não. Primeiro porque animal não fala, brincadeira. Não. E por quê? Porque essa árvore estava crescendo. Só que uma árvore pode viver dezenas, centenas de anos. Então o crescimento da árvore é muito lento. Não dá para observar em apenas 7 dias. Se você parar uma árvore muito grande, ficar olhando 7 dias direto para ela, ou botar aquelas câmeras de time-lapse, já viram já? Que ela tira uma foto a cada 3 horas. E aí você consegue ver as coisas crescendo em um tempo legal. Você não vai ver a árvore grande crescendo. Por quê? Porque o tempo de crescimento de uma árvore grande, ele é lento. E assim somos nós com o nosso planeta. Aqui a gente está falando aqui, ó, antes do Paleozoico para cá, a gente está falando do Cambriano aqui, ó, de 542 milhões de anos. Um ser humano vive quanto? 80, 100, 120. Dizem que o primeiro ser humano que vai chegar a 150 anos já até nasceu. Mas vamos ver eles, 150 anos. 150 anos perto disso aqui, gente, não é nada. Ou seja, nós somos a borboletinha. Nós não conseguimos observar com os nossos olhos a evolução do planeta. Assim como a borboletinha não conseguiu observar a evolução do planeta com os seus olhos. Porque assim como ela, nosso tempo comparado ao planeta e o tempo dela comparado à árvore é muito pequeno. São tempos muito pequenos se comparados ao objeto observado.
Então, a gente tem que observar esses vestígios. A gente tem que usar a ciência para conseguir saber se a nossa árvore está crescendo, se o nosso planeta está evoluindo. Então é um histórico do planeta, é uma história, é a saga de um planeta. Vocês sabiam que já foi um monte de gases? Vocês sabem que ele se formou há muitos e muitos e muitos bilhões de anos atrás? 4,5, 4,6 bilhões de anos atrás? A noção desse tempo é incrível de pensar, é incrível de falar. Gente, a gente vive num planeta de quase 5 bilhões de anos. Para vocês terem uma ideia, há 188, 98, 88, deixa eu ver, 88, há 132 anos atrás, 132 anos atrás, ainda existia escravidão no Brasil. Em 1923, o primeiro time a permitir negros jogarem futebol no Brasil, Vasco da Gama. Em 1992, a internet estava começando a chegar às primeiras casas nos Estados Unidos. Ou seja, em 1994, o PlayStation 1 foi lançado. Ou seja, a nossa escala de tempo é muito menor. A gente faz em anos, décadas. A sociedade faz em séculos, milênios no máximo. Ou seja, o planeta é muito, muito, muito antigo. Vamos ao próximo assunto. E galera, como eu terminei falando o último slide, nós vivemos no tempo histórico. E esse aqui é um esquema que eu trouxe para vocês sobre a teoria da evolução. Nós temos aqui os primeiros australopitecos, que eram seres humanos que evoluíram, que nós fomos evoluindo, nos adaptando até nos tornar Homo sapiens. Temos aqui os homens de Neandertal e tudo mais. Aqui, ó, como eu falei para vocês, a história ocorre na ordem de milhares, centenas e dezenas de anos. Como a gente conta um ano na nossa vida? As pessoas contam dias. Hoje foi um dia muito cansativo. Hoje foi um dia muito divertido. Hoje a escola foi legal. Semanas. Nossa, a semana foi muito corrida. Pô, não consegui fazer nada. Quando eu vi, a semana já tinha acabado. Nossa, semana eu trabalhei muito. Gente, essa semana foi ótima. O Vasco ganhou na quarta e ganhou no domingo. Nunca mais aconteceu. Mas vamos fingir que acontece. Aliás, a única coisa do coronavírus que não me deixa triste é saber que o Vasco está um tempo sem perder. Nossa, que semana corrida, nossa, que semana atarefada. E essa semana foi tranquila, não precisei fazer nada. O professor William não passou tanto dever, não. Nossa, que mês foi esse, gente? Esse mês demora muito. Nossa, janeiro quase não passou. Fevereiro, nossa, que mês é rápido. E março passou com uma velocidade que eu nem sabia que podia passar tão rápido. Ordem de mês. Nossa, esse mês a gente ganhou muito dinheiro. Nossa, esse mês ganhou pouco dinheiro. Na ordem de bimestre, no caso de vocês, da escola. Gente, esse bimestre a matéria de geografia tá tão difícil, eu não consigo entender os planetas. Gente, a matéria de matemática tá muito fácil. Ninguém nunca diz que a matéria de matemática tá fácil. Gente, a matéria de química, a matéria de ciências tá igualzinha à matéria de geografia. E vocês sabem que é verdade. Tem muita coisa parecida no sexto ano entre as duas matérias. Esse bimestre tá difícil. Eu não sei se eu vou conseguir passar com nota boa. Ou quando você vai para a faculdade, é em semestre, em 6 meses. Então, nossa, gente, quantas matérias eu puxei esse semestre? Ou ainda, em temporadas, como o futebol. Nossa, essa temporada de fim e começo de ano da Champions League
Tá muito legal, o Paris Saint-Germain ganhou do Borussia. Foi uma falha do técnico do Borussia gigante. Nossa, esse ano foi muito divertido. Estou ficando mais velho. Estou fazendo aniversário. Vou fazer aniversário e ficar um ano mais velho. Ai, gente, que idade, a minha idade está chegando. Isso são as pessoas contando. De dias, semanas, meses, bimestres, semestres, anos. Ou ainda, dezenas de anos, décadas. Por exemplo, vou falar para vocês. Década de 90. No futebol do Rio, quem bombou foi o Vasco. O Vasco foi campeão brasileiro. O Vasco foi campeão da Libertadores. Ainda teve o ano 2000. Lembrando que uma década ela acaba no ano zero. Então a gente está na década ainda de 2010. Que vai começar em 2011, 2012, 2013. Porque pelo nosso calendário não existia no zero. Já que o nosso calendário é feito pelo nascimento de Jesus, há 2020 anos atrás. E o primeiro ano é o ano 1, quando ele nasce. Então, o Vasco foi campeão da Sul-Americana, não, da Mercosul, tomando de 3-0 do Palmeiras, fora de casa virou para 4-3, ainda foi campeão brasileiro, só que perdeu o Mundial. Mas tudo bem. Mas olha só, que década maravilhosa. Década do rock. Anos 50, anos 60. O rock era a música que mais bombava. Flamengo, por exemplo, tinha um time em 1980 que batia de frente com qualquer outro time do mundo. Zico, Adílio, Júnior. Era um timaço. A seleção de 70, por exemplo, 70, que foi a seleção mágica, a mais vitoriosa, ou a seleção de 82, da década, não é só do ano, é da década. Ou, por exemplo, o Brasil de 1964 até 1974, o milagre econômico. O Brasil bombando, a economia do Brasil crescendo a 10%. O que cresce é a China. Hoje nem a China cresce tanto. Já depois, na década de 70 para a década de 80, é a década perdida, de 10 em 10 anos. Ou os séculos, que variam de 100 em 100 anos, como o século XX, que foi o século das guerras mundiais. Olha o vento atrapalhando, fica quieto, ó. Olha o vento atrapalhando. O século XX, o século das guerras mundiais. Primeira Guerra, Segunda Guerra. Hoje nós estamos no século da informação, na era da informação, que a gente consegue chegar muito rápido em qualquer lugar, falar com qualquer pessoa ao redor do mundo. Ou seja, estamos contando o nosso tempo em dias, semanas, meses, bimestres, semestres, anos, décadas, séculos, ou até milênios, que variam de 1000 e 1000 anos. Nós contamos o tempo em antes e depois de Cristo. Mas tudo isso falando em centenas, milhares, dezenas ou anos. Esse é o tempo histórico. Quando o tempo histórico é aquele que os humanos presenciam, os humanos presenciaram. Conta a história da evolução da espécie humana, de todas as invenções. Depende de pesquisas científicas, de investigação sobre o passado da humanidade. Você pode fazer pesquisas com fósseis, falando sobre evolução, e é assim que a gente conhece os nossos antepassados, muito mais antepassados, ou mesmo pesquisas documentamentais. Palavra difícil, né? Que são as pesquisas através de documentos, através de vestígios, como construções escritas nas rochas, ou mesmo papéis, documentos e tudo mais. Por que isso? Porque assim a gente consegue saber um pouco da nossa história. Mas lembrem, esse é o tempo histórico, é o tempo da sociedade, é o tempo dos seres humanos. E por isso, esse tempo, desculpa estar toda hora fazendo isso, que estou recebendo uma chamada aqui, estou cancelando. Mas por isso, esse tempo, ele é muito menor que o tempo geológico, que é o tempo
dos planetas. Do planeta, na verdade, que esse é geológico da Terra. Tempo do planeta. Mas sim, estamos tentando entender a evolução de outros planetas, como Marte. Então, galera, é isso. Vamos agora para o tempo geológico. Vamos lá. Gente, agora vamos falar sobre a escala de tempo geológica. Eu tive que ficar pequenininho aqui no canto para poder caber essa escala na nossa tela. E olha só, o princípio da sobreposição de camadas para a leitura da escala geológica, ou seja, uma camada de rocha sobre a outra. É parecido com aquele desenho que eu mostrei lá no começo da aula, sobre os éons, os períodos e tal. Que há camadas mais profundas, mais antigas, mas camadas da superfície mais recentes. Ou seja, como a gravidade empurra tudo para o centro da Terra, quanto mais antigo, mais abaixo ele vai estar. Isso é muito simples de entender. Porque vamos imaginar, vou dar um exemplo para vocês. Vou pegar um livro aqui. Tenho esse livro. Quando eu botar um outro livro em cima dele, ih, caiu tudo. Botei esse outro livro, certo? Vou pegar outro livro, está começando a ficar pesado. Outro livro. Outro livro, muito bom de zumbi. E esse outro livro aqui. Qual foi o livro que eu botei primeiro? Foi esse aqui, certo? E por que eu sei que é esse aqui? Porque ele está abaixo. E nenhum livro vai sair voando. O que acontece com as coisas? Elas caem por conta da gravidade. Logo, a gente sabe qual é o livro que está mais embaixo e por isso a gente sabe qual é o que eu coloquei primeiro. No planeta Terra, nas camadas de rocha, também é assim. A gente sabe que quanto mais embaixo na litosfera ela tiver, mais antiga ela vai ser. E ela vai sendo sobreposta por outras e tudo mais. Espero que vocês tenham dado para vocês entenderem, até porque... Ai, tô ficando fraco, tô ficando velho, ó. Tá doendo. Tá muito pesado. Espero que vocês tenham entendido. E olha só, as informações obtidas nos estudos geológicos permitiram identificar etapas distintas na evolução da Terra. Observa aí os eventos geológicos que marcaram mudanças profundas nas paisagens e nas formas terrestres. Então, vamos começar de mais antigo para mais novo? Então, lá no Adeano, aqui, ó, a gente tem a formação do sistema solar. E vamos lá. No Éon Arqueano, há 4,5 bilhões de anos atrás, nós tivemos lá no Pré-Cambriano, nós tivemos a formação dos primeiros organismos unicelulares, ou seja, o organismo só tinha uma célula. A formação dos oceanos, claro que os oceanos já mudaram, muitos oceanos já deixaram de existir, outros existiram ou diminuíram de tamanho. Tivemos a formação de uma atmosfera primitiva, o início do resfriamento e formação da crosta terrestre, ou seja, o planeta era tão quente, mas tão quente, que as rochas não conseguiam ficar em sólidas. Então, quando começou a resfriar por conta da atmosfera, as rochas começaram a solidificar. E aí nós tivemos a litosfera, que é a camada das rochas. Certo? Já lá no Proterozoico, que é aqui, ó. Não, deixa eu ver. Aqui, ó. Proterozoico, que é dividido... Opa! Acho que eu errei aqui, hein? Segundo só, gente. Viu que eu falei que era esse desenho aqui muito parecido? Já aqui, galera, aqui no Proterozoico, a gente teve a primeira fauna de grandes animais e os primeiros organismos multicelulares. O que significa isso? Organismos com mais de uma célula. Isso foi há 2,5 bilhões de anos atrás. Algas e grande parte do oxigênio da atmosfera, que era gerado pelas algas. Formação de rochas graníticas e gnáissicas. Formação de jazidas de minerais ricas em ferro, ouro e manganês, que a gente usa até hoje. Depois, no Éon
Fanerozoico, nós tivemos a era Paleozoica, lá há 550 milhões de anos atrás, que nós tivemos a extinção de vários animais marinhos, chegando perto de 90%, os primeiros répteis, anfíbios, insetos, formação de jazidas de carvão mineral, já que vários seres vivos tinham morrido, e é assim que o carvão mineral se forma. As primeiras plantas terrestres, porque você tinha uma atmosfera e um oxigênio que davam condições a essas plantas. Os primeiros peixes, crustáceos e moluscos, ou seja, animais maiores. A explosão da vida cambriana, ou seja, muita vida começou a surgir. E uma grande concentração de oxigênio nos oceanos e na atmosfera. Os primeiros animais marinhos, que eram os trilobitas. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para vocês. Os trilobitas são esses animais aqui, ó, galera. Ou seja, os primeiros animais marinhos. E olha só, fósseis de trilobita, espécie de organismo que viveu durante a era paleozoica, nenhum fóssil de trilobita foi encontrado nas eras posteriores, ou seja, provavelmente ele morreu ou evoluiu para outro animal. Já na era mesozoica, que é aqui, ó, nós tivemos formação dos continentes, que são a Laurásia e Gondwana, que foi no período Cretáceo, surgimento dos primeiros mamíferos, extinção dos dinossauros e muitas outras espécies, que foi no período Cretáceo também, os primeiros pássaros, que são descendentes dos dinossauros, eu não sei se vocês sabem disso, os pássaros, as galinhas são pequenos dinossauros, domínio dos grandes répteis ou dinossauros, que foi no Triássico, ou seja, a gente está falando do Triássico, onde os dinossauros mandaram, mas quando chega aqui no Cretáceo, a grande parte deles é extinta. Só que antes de formar a Laurásia e o Gondwana, formou-se a Pangeia. Mas isso eu vou falar para vocês mais na frente dessa aula. Então, galera, nós temos tudo isso acontecendo na era Mesozoica. Já na era Cenozoica, que aconteceu... Um segundo só. Há 65 milhões de anos atrás, nós tivemos a evolução da espécie humana, o aparecimento do hominídeo mais antigo, antepassado da espécie humana, que foi o Australopithecus, a idade dos mamíferos, porque muitos mamutes, preguiças gigantes, rinocerontes, migrações pelo planeta de vários animais, inclusive o ser humano, alteração das formações vegetais, eras glaciais, que acontece congelamento, aquecimento, congelamento, a formação das cordilheiras, dos Andes, Himalaia, dos Alpes, a grande deformação da crosta terrestre. E aqui você tem uma evolução do planeta como a gente nunca tinha visto antes, aqui na era Cenozoica. Então, gente, aconteceram várias extinções de massa, o planeta mudou bastante. Só que, pensa comigo, tudo isso é na ordem de bilhões ou milhões de anos. Vou repetir o que eu falei para vocês. Aqui surge o planeta há 4,5 bilhões de anos atrás. Há 2,5 bilhões de anos atrás, a gente chega no Cambriano, no pré-Cambriano. Depois, a gente vai passando pelo Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico, tudo isso. E olha só, a gente está falando de bilhões e milhões de anos. É uma ordem de tempo muito diferente de quando a gente fala do nosso tempo histórico, porque esse é o tempo geológico. Ele demora muito mais para acontecer. E nós tivemos várias extinções em massas. As causas das extinções em massas estão associadas à possível queda de asteroides ou meteoros, grandes erupções vulcânicas ou mudanças climáticas. Ou seja, são coisas que são raras de acontecer, mas já aconteceram algumas vezes. E por que eu falo que são raras de acontecer? Porque no tempo humano, no tempo histórico, elas são raras, porque o tempo histórico é muito pequeno. Claro, o ser humano hoje consegue
terem extinções de massa por suas ações, de alguns animais, de algumas plantas. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro usava muito óleo de baleia para iluminar as ruas. Hoje não existe mais baleia no Rio de Janeiro. Foi uma extinção em massa no Rio. Ou outros animais que nem existem mais, foram extintos. Mas desse jeito que várias espécies são extintas de uma vez só, geralmente é asteroide caindo, mudança climática, grandes erupções vulcânicas. A extinção em massa mais famosa da história geológica terrestre foi a dos dinossauros, há 65 milhões de anos atrás, aquilo que eu falei, marcando a transição entre a era mesozoica e cenozoica. Evidências como a existência de fragmentos de meteorito, a cratera de Chicxulub, na península de Yucatán, que é lá no México, apontam a queda de um asteroide como provável causa. Ou seja, nós temos vários indícios de que isso aconteceu. Então, galera, vamos passar agora para o nosso próximo slide. Galera, o nosso planeta é formado por várias camadas. As camadas do interior da Terra. E aqui eu tenho um esquema aqui para vocês verem. Olha só, o interior da Terra instiga grande número de pesquisas, mas ainda há muitas perguntas a serem respondidas. Nem tudo a ciência sabe. Algumas coisas a ciência está pesquisando ainda, muitas coisas. Na verdade, a ciência sabe de muito pouca coisa. A maior parte dos eventos, a ciência ainda nem sabe por que acontecem, nem sabe como acontecem e às vezes não sabem nem que acontecem. Os principais estudos sobre os materiais e os processos existentes no interior do planeta devem-se basicamente a observar e analisar os vulcões e a lava expelida em usar equipamentos avançados e caros para detectar o tipo de material existente abaixo da superfície terrestre. Só que algumas pesquisas dessas, elas usam teorias. Porque, além disso, a enorme distância entre a superfície e o centro do planeta, aliada às altas temperaturas no interior da Terra, dificulta os estudos das áreas mais profundas. E aí, histórias do tio William. Há muito tempo atrás, muito tempo, isso eu era garoto, acho que era mais novo que vocês, ou eu tinha a idade de vocês, e isso faz tempo. Que saiu uma notícia falsa, né, uma fake news, que na época já existia, só que não tinha internet, não era passada assim. E quando lá em 2001, 2002, a internet começou a bombar aqui no Brasil, somente depois de 2001, 2002, isso também rolava. Que russos tinham cavado e encontrado o inferno. E aí, eles tinham cavado e começaram a ouvir gritos de socorro e pararam de cavar. Claro que isso era falso, e eu tenho dois argumentos para falar que isso é falso. Primeiro, a gente já vai saber que no inferno se fala russo. Porque como é que eles sabiam que era socorro? Se eles são russos, só falam russos. Gente, os russos costumam falar só russo. A língua deles é bem diferente. Até o alfabeto dele, é cirílico, é diferente do nosso. Não dá nem para falar, eu sei que é help. Em inglês é socorro, me ajude. Mas além disso, eles são russos. Eles não ligam para nada. Para você ter uma ideia, há uns anos atrás, teve um meteoro que passou pelo céu da Rússia. Contei para vocês na última aula presencial. E eles nem ligaram. Então, não adiantaria nada. Mas essa fake news, ela vem de uma coisa que é verdade. Lembra da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética disputando quem era o país mais maneiro, quem era o país mais legal, o mais forte, o mais inteligente? Então, os Estados Unidos e a União Soviética disputaram a corrida espacial. Lembra que eu falei que era quem primeiro saía do planeta Terra, depois quem mandava o primeiro animal, o primeiro ser humano, quem chegava à Lua e tudo mais? Mas eles também fizeram uma corrida para baixo, para o centro da Terra. E nesse momento, quem ganhou foi a União Soviética, que chegou mais longe. Só que mesmo assim não chegou tão longe. Por quê? Porque é muito profundo, a pressão é muito grande, as rochas são duras e a temperatura é tão quente, que as brocas que vão rodando e furando o solo, elas vão derretendo. Mesmo o aço dobrado milhares de vezes não aguenta essas temperaturas. Entendeu?
Até hoje, as sondas introduzidas na costa do planeta terrestre, planeta Terra, chegaram a somente uma profundidade de cerca de 12 quilômetros. Número muito baixo, considerando que a distância entre a superfície e o centro é de aproximadamente 6 mil quilômetros. Ou seja, a gente chegou em 12 de 6 mil, o que não faz muita diferença. E olha só, com base nos métodos de observação, os pesquisadores estabeleceram a existência de 3 camadas principais: crosta, manto e núcleo. O esquema a seguir ilustra a organização das dimensões proporcionais dessas camadas. Ó, a crosta, galera, que é onde a gente fica, que é a superfície terrestre, ela é muito fininha, ó. E olha só, também conhecido como litosfera, que é a camada das rochas, ela é mais fina, ela é sólida e superficial da Terra. Nas áreas continentais acima dos oceanos, a espessura pode ser maior, podendo variar de 30 a 80 quilômetros. Abaixo dos oceanos, a crosta terrestre é mais fina, entre 5 e 10 quilômetros, sendo também composta por materiais rochosos mais densos, ou seja, mais duros, mais difíceis de furar. E qual é o ponto mais espesso da camada da litosfera? É o pico do Everest, que chega a 8 quilômetros. E ali sim chega a 80 quilômetros do pico até a base da litosfera, onde a gente tem o manto, que seria a estenosfera, que pode se dividir entre superior e inferior. Essa camada é considerada a mais espessa da Terra, que é isso tudo aqui, galera. Deixa eu ver. Daqui, esse amarelão aqui, até isso aqui, ó, que vai do núcleo até a crosta. E olha só, podendo atingir de 70 a 2.900 quilômetros, ou seja, muita coisa. O manto superior é mais rígido, chegando a temperatura de até 100 graus. O manto inferior pode atingir até 1.300 graus, sendo composto por materiais rígidos pastosos. Os elementos principais do manto dão origem ao material magmático, o magma. Esse material, quando expelido para as superfícies vulcânicas, se chama lava. Gente, muito bom pensar que a gente vai falar disso daqui a pouco, que o manto, grande parte da estenosfera, e na prova você pode botar estenosfera ou manto. Eu acho a estenosfera mais bonito, o nome mais legal, mas pode botar qualquer um deles. Ele é formado por material pastoso, são rochas derretidas. É como se a litosfera, as rochas, os continentes, os oceanos, tivessem em cima de um mar de pudim, de gelatina, de uma pasta, que não é tão líquido, mas não é sólido. Então a litosfera se movimenta em cima desse manto. Já o núcleo é considerada a camada mais profunda em direção ao centro da Terra, porque é o centro da Terra. E divide-se no núcleo externo, que ele é mais líquido, esse que se encontra com o manto, e o núcleo interno, que ele é mais denso, que ele é mais sólido. As pesquisas levam a crer que os minerais do planeta se tornam mais densos quanto mais próximo do centro, pois a pressão gravitacional se intensifica. Ou seja, esse núcleo do centro da Terra, ele é o que exerce maior poder gravitacional, e ele atrai tudo para ele. Então, quanto mais você está perto dele, mais denso você é, mais pressão você tem. Então, para vocês terem uma ideia, o James Cameron, que é o cara que filmou Titanic, Avatar, e ele teve mais algum filme muito famoso. Ele é um cara que filma grandes filmes, assim, filmes muito famosões, assim. Ele, para gravar, não me lembro o filme que ele resolveu gravar, acho que foi Titanic. Ele pegou um submarino e ele não chegou nem perto de acabar a crosta. Ele chegou ali por 10, 11, 12 quilômetros debaixo do mar. E, gente, a pressão era tão grande, que ele estava num submarino mega caro. E se ele descesse mais um pouquinho, o submarino esmagaria. Além disso, tem tanta pressão, que você pode ter um cilindro de oxigênio, que o oxigênio faz assim, ó, os seus ossos não aguentariam. Não é que você seria esmagado, você viraria pó. Porque a pressão é muito grande.
o que indica a existência de um núcleo interno rígido na Terra. Acredita-se ainda que essa região que seja a região com temperaturas mais elevadas, cerca de 6.500 graus centígrados. Ou seja, galera, essa área do planeta ela é extremamente quente e com uma pressão extremamente alta. Essas são as camadas. Então, toda vez que a gente achar que o mundo é gigantesco, ele é gigantesco. Mas aonde a gente está é pequenininho, gente. Olha só. É só essa camadinha aqui mais avermelhada. E olha o tamanho do planeta. Olha o tamanho do manto superior e inferior. Olha o tamanho do núcleo. Ou seja, a gente não é nada. Perto disso aqui. Perto do planeta, a gente é um grão de areia. A gente é muito pequenino. É por isso que, como eu disse para vocês, a gente não consegue ver a curvatura da Terra. Porque a gente é tão pequeno perto do planeta, a gente não consegue observar alguns elementos. Lembrando que eu falei sobre a curvatura da Terra, de a gente não conseguir observar na sala de aula, na aula sobre os astros. Lembram disso? E, gente, lembra que eu falei para vocês sobre o Pangeia, a Gondwana e tudo mais? Então, galera, a gente tem aqui o movimento convectivo da água, e é um exemplo que ocorre. Movimentação da substância razão do calor. Conforme você vai tendo calor, a água sobe, certo? A teoria das correntes convectivas de magma é um modelo aceito como o magma se movimenta no manto terrestre. A teoria da deriva continental, de Alfred Wegener, do continente único Pangeia, existia esse continente Pangeia, e conforme as placas tectônicas foram se movimentando, eles chegaram a Laurásia e o Gondwana, ó, isso que é o Pangeia, que chegaram a Laurásia e o Gondwana, certo? Depois, há 65 milhões de anos atrás, eles começaram, os continentes atuais começaram a se separar, e hoje nós temos essa disposição aqui. Mas os planetas, os continentes, eles estão se movimentando. E assim, o Alfred Wegener foi o primeiro cientista a formular essa deriva continental, em 1915. Ele afirmou que os continentes atuais se formaram da fragmentação desse supercontinente, que é o Pangeia. Isso teria acontecido há 230 milhões de anos atrás. Os continentes, e o continente único começou a se separar, dando origem a dois outros supercontinentes, que é o Laurásia e o Gondwana. Isso teria acontecido aqui, ó, cadê? Há 200 milhões de anos atrás. Já há 65 milhões de anos atrás, a gente começou a separar Eurásia, América do Norte, os outros continentes. E a teoria da deriva continental foi a que mais se aproximou das constatações aceitas atualmente. O grande obstáculo de Wegener foi explicar como esse processo de separação acontecia. Ou seja, para ele era muito claro que isso tinha acontecido. Mas ele não sabia explicar como isso tinha acontecido. Né? E quais eram as dinâmicas naturais que o planeta proporcionava para isso acontecer. Essa era a dificuldade de Alfred Wegener. Só que, a partir de 1958, 57, a partir do final da década de 50, teve a teoria das placas tectônicas. E é isso que faz com que essa teoria de Wegener seja aceita de maneira mais firme, mais forte. Porque a partir dessa teoria, a gente consegue explicar o que o Wegener disse. O que o Wegener queria com sua teoria. E aí o que acontece? Por mais que a teoria dele tivesse sido aceita, muita gente falava, cara, esse Wegener tá doidão. Ele tá falando que isso aconteceu, eu consigo ver no mapa. Se vocês olharem, depois vocês vão no mapa mundi e olhem, por exemplo, o formato da África e da América do Sul. Vocês vão ver que quase que se encaixam.
porque eles eram juntos, formavam Gondwana. E a partir disso, a partir das placas tectônicas, a teoria de Wegener foi aceita de maneira mais eficaz. E galerinha, essa aqui é a divisão das placas tectônicas, ó. As placas tectônicas são, na verdade, grandes blocos de rocha que ficam em cima do manto. Que, assim, a existência de ilhas vulcânicas no Oceano Atlântico, a identificação de uma cordilheira de vulcões ativos submersos, permitiram identificar uma imensa área de expansão da litosfera, ou seja, vulcões ainda formando ilhas vulcânicas, que afasta as placas litosféricas da América das placas que formam o continente africano, ou seja, olha só, essas placas aqui, ó, as placas americanas e a placa africana. Cada placa tectônica tem um nome. Isso, e essas cordilheiras vulcânicas foi denominada dorsal mesoatlântica. E por que isso? Porque é uma dorsal entre o Oceano Atlântico. Essa foi a principal evidência que conduziu uma nova teoria, que é a das placas tectônicas. Tais placas se movimentam sobre o manto líquido de magma, lembrando, não chega a ser líquido, ele é pastoso. Suas bordas são delimitadas por áreas onde se observam profundas fissuras no relevo. Você tem essas fissuras mesmo no mundo todo, em todos os lugares. Rochas deformadas ou fraturadas, ou seja, ou elas estão deformadas ou elas têm fraturas, além da ocorrência de terremotos e vulcões. E olha só, as placas tectônicas aqui, elas fazem alguns movimentos, galera. Então, olha só, quando duas placas se encontram, a gente tem um movimento convergente, que são duas colidindo. Em placas tectônicas direcionam uma encontra a outra, ocasionando choque entre elas. Ao colidirem, a placa abaixo do oceano mergulha sobre o oceano, o que enruga, formando várias cordilheiras. Basicamente, a placa mais pesada, ela entra embaixo da placa mais leve e vai fazendo assim, ó, formando grandes cadeias de montanha. Nossa, tá meio esquisita a minha cara, mas tudo bem. Então, ó, duas placas aqui, quando uma entra, essa aqui sobe, né? Isso é um movimento convergente. Já o movimento divergente é o de afastamento, de separação. Então, por exemplo, é o que está acontecendo aqui, ó, entre a placa africana e a placa sul-americana, que elas estão se afastando. Em que as placas tectônicas se afastam umas das outras. Isso acontece, por exemplo, nas áreas do fundo do oceano, onde surgem fendas na litosfera. Nessas regiões o magma é expelido, ou seja, o magma sai, formando novas rochas na crosta oceânica. O conjunto alinhado de vulcões no meio do Oceano Atlântico, que seria a dorsal mesoatlântica, que eu falei para vocês, ou uma cordilheira. Ou seja, quando duas placas se separam, o magma sobe. Lembra que eu falei do movimento convectivo das águas? O magma também é assim. Sai da onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. Lembra? Quanto mais para baixo, mais pressão tem. Quando ele sai, ele vai formando ali, pode ser em forma de vulcão, mas ele vai formando novas rochas, preenchendo aquilo ali, formando uma cordilheira de montanhas. E também tem o movimento de transcorrência, que são que as placas deslizam lado a lado. Vou mostrar para vocês aqui mais ou menos o que é. Esse aqui, ó, é o movimento divergente, duas placas separando. Esse aqui é o movimento deslizante ou transcorrente, que é o que causa muito terremoto, que são as placas fazendo isso aqui, ó. Elas não estão nem se chocando, nem se separando. E já o movimento convergente são duas placas se chocando, e quando elas se chocam, uma sobe na outra. Basicamente, galera, é isso. E há décadas os pesquisadores vêm desenvolvendo análises sobre os direcionamentos das placas por meio de sensores de alta tecnologia. Hoje, você tem sensores que conseguem dizer
a idade, quando aquilo se movimenta. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que o Monte Everest, ele se movimenta não só crescendo, mas também para o lado. E a gente sabe quantos centímetros ele acontece e como com vários sensores. Então, a gente consegue ter aqui nessas placas tectônicas, por exemplo, olha, a placa de Nazca, aqui, ela está indo em direção à placa sul-americana. Logo, é um movimento convergente. E olha só, o ser humano usa muito isso. Em lugares onde você tem bordas de placas tectônicas, você tem mais terremotos, mais sismos. E no centro das placas tectônicas é mais estável, então você tem menos. Então olha só, olha aqui o Brasil, grandão aqui, ó. O Brasil fica no centro da placa sul-americana. Então o Brasil quase não tem terremotos. Já o Japão, cadê o Japão? O Japão, ele está entre várias placas tectônicas. Então o Japão tem vários terremotos. Além disso, galera, os minerais, o planeta Terra, tudo isso conta uma história e nos ajuda a entender a nossa vida. E a nossa aula de hoje está terminando. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês tenham aprendido um pouco sobre o histórico do nosso planeta. Fiquem com Deus. Tio William gosta muito de vocês. E aproveitem a quarentena para estudar, hein, galera? Vamos lá. Tchau!